Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: salvação. O que um salvo procura? Vamos pensar sobre isso? Então não sai daí não, fica comigo até o final. Vamos junto? Antes de mais nada, deixa eu se inscrever no canal, né? Rápido e fácil. Vai clicar no botão que está aí embaixo de inscrever-me e aproveita e clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo que tem aqui no canal e eu conto contigo para a gente continuar crescendo aí, crescendo no canal e, se Deus quiser, aumentando o tempo de que está assistindo o vídeo. Quem sabe a gente começa a monetizar aí no canal, né? Mas eu conto contigo para alavancar o canal, sabendo que quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso canal, assistindo os nossos vídeos, mais gente vai estar em contato com a palavra de Deus, evitando até heresias, distorções. Hoje, infelizmente, algumas pessoas têm lançado coisas, tendo apoio, né, falando contra princípios bíblicos fundamentais, e infelizmente um monte de gente tá achando legal, tá achando bonitinho, porque não estuda a palavra. Se estudar a palavra, vai verificar que ele, na realidade, ele está aplaudindo uma heresia. Então vamos estudar a palavra de Deus. E a gente tem também, além dos nossos vídeos aqui, a gente tem também os nossos livros, eles vão estar aparecendo, a capinha deles vai estar aparecendo aqui do lado, e você pode adquirir através do primeiro link aí da descrição, ou no link da bio, tanto aqui do YouTube como também do Instagram. E são livros fundamentais aí, o Quem se Importa com Deus ajuda muito nessas questões, todos esses problemas que as pessoas têm, de tentar entender por que há tanto sofrimento no mundo, por que Deus permite tanto sofrimento, acidentes, incidentes, quando acontece alguma catástrofe, onde estava Deus quando aconteceu isso tudo? Esse livro vai te fazer pensar de uma maneira melhor. E o Perca Peso Tirando a Trave do Olho vai te fazer enxergar o outro, enxergar as pessoas de uma maneira bem diferente, sobre o ângulo que Deus gostaria que você enxergasse. Tá certo? Então vamos lá? O texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e o versículo de número 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 7, diz assim: A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Lembrando aqui, né, que o ideal seria que a gente fizesse um vídeo aí que fosse do 5 direto, né, do 5 até o versículo 10, pelo menos, incluindo ali o 11, que na realidade é um versículo que ele é um resumo, né, como se fosse um aposto ali. Então, o ideal é que a gente fizesse um vídeo direto do 5 ao 11, mas aí o vídeo ficaria muito extenso, talvez 2 horas de vídeo, se eu for somar todos eles. Mas eu recomendo que você assista os vídeos anteriores e assista também os posteriores. Você vai ver que o versículo 6 termina com 2 pontos, porque está falando, retribuirá cada um segundo o seu procedimento. O versículo 7 fala com relação aos salvos, aqueles que são salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, e o versículo 8 vai falar daqueles que não são salvos, aqueles que negaram a Jesus, aqueles que estão vivendo a vida de acordo com o que ele falou no capítulo 1, no final do capítulo 1 e no início aí do capítulo 2. Então, para aquele tipo de pessoa que não está servindo a Cristo, que não está obedecendo às leis, então o próximo vídeo vai falar exatamente sobre aqueles que desobedecem. E a gente vai ver que a desobediência é uma forma de obediência à posição contrária. No próximo vídeo a gente comenta sobre isso. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar a respeito disso. Então, com o versículo 6 em mente, né, segundo o seu procedimento. A salvação é um ato, e a salvação ela não é por obras, ela é pela fé. O julgamento será pelas obras. Então, a gente precisa ter a preocupação, não só em relação à salvação, nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, e até quando falamos a respeito da carta aos Hebreus, muita gente fica preocupada se salvação se perde ou não. E a pessoa foca demais numa discussão teológica, salvação se perde, salvação não se perde, e se esquece da questão do grande julgamento, se esquece de pensar que um dia todos serão julgados pelas suas obras, por aquilo que fizeram ao longo da vida e por aquilo que apontam. A gente precisa entender que a nossa vida ela dá sinais, que aquilo que a gente faz, os nossos atos, eles dão sinais para Deus, dão indicativos para Deus daquilo que a gente realmente quer. Porque às vezes a gente fala uma coisa, né, e a nossa vida acaba fazendo outra. Então vamos lá, a primeira coisa, o versículo 6 termina aí com os 2 pontos, foi o que eu disse, porque a partir do versículo 7 entra então as 2 opções. O versículo 7 é uma opção daqueles que são salvos, e o versículo 8 é daqueles que vão entrar na ira de Deus. São os 2 destinos dos 2 caminhos existentes. Então não existe outro caminho, não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho alternativo. Ou existem aqueles que procuram as coisas que são do céu, que procuram as coisas que são salvos, ou existem aqueles que estão procurando as coisas que são do diabo, que são contrárias a Deus e que não pertencem ao reino de Deus. A segunda coisa que a gente precisa ver é que o versículo 7 ele traz o destino dos salvos. Qual é o destino dos salvos? A vida eterna. Mas quem não tem Jesus não tem vida eterna?
Porque aí entra essa questão. O que está falando? Olha, retribuirá, esse final do versículo 6, né? A cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, os que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Se você pegar esse versículo isolado, como eu sempre recomendo aqui, cuidado com esse negócio de pegar versículo isolado, a gente pode chegar a pensar que só vai ter vida eterna o salvo. E que quem não é salvo, quem vai para o inferno, não vai ter uma vida eterna. A gente precisa, em primeiro lugar, entender que é o seguinte: o que o versículo 7 diz é porque quem não tem Jesus passará pela segunda morte. A gente precisa entender aqui que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 8 de Romanos. Quem está em Cristo não há condenação. Ou seja, depois da morte, ele já vai direto para a vida eterna. Agora, aqueles que não estão em Cristo, que morrerem, por exemplo, hoje, eles vão aguardar o dia do julgamento e lá depois do dia do julgamento, eles vão passar ainda por uma segunda morte. E aí, depois sim da segunda morte, é que vem a vida eterna deles no inferno. Estão entendendo? Então, quando Paulo está falando aqui que os salvos têm a vida eterna e aqueles que não são salvos vão receber a ira de Deus, é porque os salvos, a partir que morrem, Jesus vai falar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, né, do 19 ao 31, Jesus vai falar a história, que alguns pensam que é parábola, mas Jesus não está dizendo que é exatamente uma parábola, do rico e do Lázaro. E vai dizer que o rico ficou em tormentas e Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão. Ou seja, Lázaro, que era um mendigo, quando ele morreu, ele partiu direto para a vida eterna. Ele foi direto para a vida eterna. Por quê? Porque o coração dele era salvo, ele estava salvo. O rico não foi salvo e foi ficar em tormentas, aguardando o grande julgamento. Tá? Então vamos dar uma lida em Apocalipse capítulo 20, versículos de 13 a 15. Livro da Revelação do Apocalipse capítulo 20, versículos de 13 a 15, fala assim: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só a partir daqui é que eles então têm a vida eterna no lago de fogo. Estão entendendo? Então a gente precisa aprender a fazer pergunta para o texto bíblico e a gente tentar entender o texto bíblico antes de sair colocando, né, ou até criar uma heresia. Então nunca pegue um versículo isolado, tente entender o texto. Você quer entender melhor o capítulo 20 de Apocalipse? A gente tem uma playlist aí destinada só ao estudo de Apocalipse. A gente já tem um livro de Apocalipse completinho, versículo a versículo. Eu recomendo estudar para que você aprenda um pouco mais sobre isso. Terceira coisa que a gente vai observar, voltando para Romanos 2:7, é quando está falando em perseverando. Então a gente já viu que a vida eterna é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que logo depois da morte, eles já entram na vida eterna. Mas quem vai passar por isso? Quem vai ter esse benefício? Quem vai ter essa felicidade de logo depois da morte entrar na vida eterna? Aquelas pessoas que perseverando em fazer o bem, ou seja, aqueles que perseveraram em fazer o bem. Interessante a gente olhar essa palavra perseverando, porque fazer o bem não é uma coisa fácil. A palavra aqui é hipomone. A gente já falou sobre essa palavra, hipomoné. A gente já falou sobre essa palavra em outros textos, aí, principalmente na carta aos Hebreus. Hipomoné significa lealdade, a fé. Então, quando está falando de perseverança, está falando de você ser leal à fé, é de você não trair a sua fé. Ou seja, diante da dificuldade, e a própria palavra hipomoné, ela vai trazer esse sentido, né? A palavra hipomoné, ela é usada em questões, né, em situações em que a pessoa está se mantendo constante diante de uma situação adversa. Então, é um sentimento em que uma pessoa está ali, está lutando para se manter constante, quando tudo está empurrando ela ao contrário, quando tudo está levando essa pessoa ao contrário. Então, essa palavra hipomoné significa isso. É você permanecer constante, é você permanecer estável, é você persistir mesmo diante de ventos contrários, está batendo vento, está soprando vento, as coisas estão, vindo tudo para tentar te derrubar, te destruir, mas você está perseverando. Então, perseverança só existe, só pode dizer que alguém está perseverando quando essa pessoa está tendo essa dificuldade de manter ali a sua fé, de manter lealdade à sua fé diante de situações adversas. Em mar calmo, querido, não existe perseverança. Não existe perseverança se tudo está tranquilo, se tudo está correndo bem. A gente só pode dizer que a gente é uma pessoa que persevera na fé quando você passa por situações em que a sua fé é colocada à prova.
seja diante de pessoas que falam contra a tua fé, que querem te acusar, que querem te derrubar da tua fé, ou seja diante de uma situação diversa, orações não respondidas, sofrimento, dor, situações assim que você perde o emprego, perde pessoas. Então é nessa hora que você precisa da fé. Então esse esforço que você faz para manter a fé diante de todos esses tipos de situações em que o diabo ele vai minar e tentar fazer você abandonar a fé, o nome disso é perseverança. Então essa é a perseverança. Por quê? Fazer o bem, quando você vê que quem está fazendo mal está ganhando promoção, quem está fazendo mal está ficando rico, quem está fazendo mal está sendo eleito, quem está fazendo mal continua em cargo público, quem está fazendo mal está ganhando os tubos aí, está ganhando salários altíssimos, quem está fazendo mal continua com poder, quem está fazendo mal está aparentemente tendo uma vida feliz. Você precisa de perseverança, porque esses sentimentos fazem muita gente abandonar o bem. Quer saber de uma coisa? Não vou fazer mais nada não, porque eu faço bem e só me dou mal, eu faço bem, tento viver aí a vida do bem e só me dou mal, e as pessoas estão fazendo mal aí e estão se dando bem. Então eu vou abandonar o bem. Então a gente precisa ler o Salmo 37 para a gente tentar entender ali a conclusão que o autor do Salmo ele chega ali ao final. Esse Salmo 37, então, ele nos ajuda muito a pensar sobre isso. A quarta coisa sobre esse versículo de Romanos 2,7 é que está falando daqueles que procuram. A palavra grega aqui é zetel, que significa requerer, é procurar para encontrar, sabe? Quando alguma coisa está perdida, sabe? Alguma coisa está perdida, sabe aquela parábola que a pessoa perde a moeda de valor e ela sai à procura para encontrar? Então essa palavra é zetel, é quando alguma coisa não está ali diante de você, você sabe que ela existe, mas você está procurando. Então as nossas atitudes, gostos, preferências, os nossos desejos, eles vão manifestar aquilo que nós realmente estamos procurando. Então se você está realmente procurando algo que você realmente quer encontrar, ou seja, você está imbuído em sentimentos em busca daquilo dali. Então você não vai querer fazer coisas, cometer coisas que vão te atrapalhar naquela busca, que vão impedir você de encontrar aquilo. Então quando está falando aqui, perseverando em fazer o bem, procuram a glória aqui, glória, honra e incorruptibilidade são coisas que ele quer achar, ele quer viver, faz parte daquilo que ele quer, que ele está disposto a encontrar e a viver. Então os nossos sentimentos, as nossas ações, elas vão caminhar nessa direção, porque é isso que a gente está procurando. Então essas coisas a gente precisa entender, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, porque essa procura, ela precisa ser manifesta através das nossas atitudes, que vão revelar aquilo que a gente realmente procura. A pessoa que está vivendo uma vida buscando prazeres da carne, ela não pode dizer que ela está procurando fazer o bem, que ela está procurando glória, honra e incorruptibilidade. Por quê? E aí entra a sexta coisa e última que a gente vai falar. Quando está falando aqui de glória, o que está falando aqui? A palavra grega é doxa. E a palavra doxa, ela está relacionada ao julgamento, ela está relacionada à exaltação. De quem? De Deus. Então é aqueles que procuram a glória de Deus. A palavra honra, ela também tem muito a ver com a palavra glória, Inclusive doxa, em alguns casos, também é traduzido como honra, só que a palavra usada aqui para honra por Paulo faz uma distinção. Então quando ele separa doxa de timê, e ele coloca essas duas palavras dentro da mesma frase, é que essa glória, a doxa, já está relacionada à glória de Deus, a glorificação de Deus, do nome de Deus. E o timê está relacionado lembra que a gente falou que a honra é o valor que você dá? Então aquela pessoa que procura a glória de Deus e que procura o valor que dá. Então quando você está honrando alguém, você está reconhecendo esse valor dessa pessoa, você está reconhecendo a importância que tem, seja em função do cargo, do ofício, ou em função de uma gratidão, de algo que você está agradecendo pelo que a pessoa te fez. Mas a honra significa dar valor. Honrar significa dar valor. Tem gente que vive a vida que não honra ninguém, que não respeita ninguém. A gente tem uma prática na Igreja Atitude, por quê? Porque quando você vive essa cultura de honrar as pessoas, de saber reconhecer, isso traz esse aspecto da gratidão que é fundamental na vida do cristão. Isso traz um quebrantamento, isso faz a gente entender a obediência. Algumas pessoas falam assim, mas eu sou um pouco contra essa cultura da honra. Então você precisa procurar uma outra maneira em que você vai disciplinar as pessoas a serem obedientes, a entenderem que elas precisam da submissão, que é através de enxergar a honra em pessoas que você consegue enxergar a honra em Deus. Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai falar assim, olha,
mostra a sua fé sem as tuas obras, ou seja, se não há coerência entre o que você faz e o que você fala, eu vou mostrar a minha fé através daquilo que eu faço, através daquilo que eu falo. Então, João, ele vai falar na primeira carta, se você diz que ama a Deus, que você não vê, e você não consegue demonstrar esse amor, esse respeito, essa honra às pessoas que você vê, fica muito difícil a gente acreditar que realmente que aquilo é verdade, que você realmente honra e agradece a Deus. Então, tudo é reflexo, ou seja, se você tem um coração que honra, você vai honrar a Deus, você vai honrar o teu discipulador, você vai honrar o teu pastor, você vai honrar o teu líder. Por quê? Porque o teu coração é um coração que honra. Um coração que honra, um coração ele não pode ser dividido. Aí eu honro a Deus, mas não honro os homens. Então, que coração é esse, né? Que é mau e bom ao mesmo tempo. Então, se você conseguir encontrar uma outra maneira em que você vai ensinar, que você vai despertar nas pessoas o entendimento de que ela precisa honrar a Deus, precisa ser submissa a Deus, precisa entender a soberania e o poder de Deus, sem que seja através da honra aos pais, da obediência aos pais, da honra à família, do respeito à família, do respeito à liderança, do respeito ao professor, do respeito ao pastor, do respeito ao seu líder de célula. Se você encontrar uma outra maneira, beleza, então escreva um livro aí e conte pra gente, eu ficarei muito feliz de descobrir como que você consegue isso. Mas faça um experimento e aí você mostra que esse experimento é verdadeiro. Atualmente, ao longo dos anos, ao longo desses 2000 anos de igreja cristã, a melhor maneira que a gente tem até hoje, até que você invente a sua maneira melhor, mas por enquanto, nesses 2000 anos, o que se tem, né, de concreto e que se tem assim de respaldo científico é que quando você cria essa cultura da honra às pessoas que estão à sua volta, aos seus pais, ao seu marido ou à sua esposa, a honra à sua família, a honra à sua liderança, a honra ao professor, ao seu líder de célula, ao seu pastor, aos seus pastores. Quando você honra essas pessoas de autoridade, como Paulo ele vai orientar, né, aquele que está revestido de autoridade não está ali à toa, porque foi Deus que constitui essa autoridade. Quando você cria no coração do ser humano essa cultura do entendimento de honrar pessoas que estão em posição de autoridade pela posição, pelo ofício ou pelo que fizeram para você, o teu coração se torna grato e você consegue entender muito melhor a submissão e a obediência a Deus. Então, glória e honra estão relacionados a esse preparo do coração para ser um coração que é grato, um coração que respeita, um coração que é submisso, um coração que se submete à autoridade. E incorruptibilidade, para a gente entender isso, é exatamente ao contrário da natureza, ou seja, você vive uma vida que você procura viver uma vida contrária à nossa natureza, porque a nossa natureza ela é corrupta. Se você deixar a nossa natureza, a tua natureza falar mais alto, a tua natureza vai buscar aquilo que é corrupto, aquilo que é mal, aquilo que é degradante, aquilo que vem destruir. Lembra que Moisés, quando desceu do monte, o que aconteceu com Moisés? Moisés desceu com o véu no rosto, porque o rosto dele ficou coberto da glória de Deus e essa glória ela ia desvanecendo, ela ia desaparecendo. Em Cristo, o que acontece é o oposto. A gente vai ler aqui 1 Coríntios 15, do 53 ao 57. Vamos lá para a gente entender essa questão da incorruptibilidade, dessa busca pela incorruptibilidade? Então vamos lá, eu recomendo a leitura de todo o capítulo 15, né? Mas aqui a gente vai ler 1 Coríntios 15, a partir do 53, que diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Verdadeira vitória sobre o corpo, sobre os prazeres, sobre o pecado, está em a gente entender: o meu corpo é mortal, o meu corpo é corruptível. Ou seja, o meu corpo ele está destinado à separação total, ele está destinado a uma morte, ele está destinado a uma destruição. O meu corpo ele tem a tendência corrupta, ele tem a tendência de sentir prazer pelo que é mal, ele tem a tendência de se sentir agradável pelo que é mal. Então eu preciso revestir o meu corpo de uma incorruptibilidade, ou seja, ao invés de procurar o que é mal, eu preciso procurar o que é bom. Ao invés de procurar o que vai me levar à morte, porque o salário do pecado, a recompensa, a consequência do pecado é a morte, diz o texto bíblico. E a consequência, o salário, né, de uma vida de quem procura a Deus é a vida eterna com Deus. Então, a gente precisa, quem é salvo, ele precisa viver uma vida em busca desse revestimento. E o que significa esse revestimento? Em primeiro lugar, reconhecer: eu sou pecador, meu corpo é corruptível, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aponta para o mal e vai me levar à morte. Então eu preciso me revestir, procurar uma roupa
todos os dias, está vestindo uma roupa de uma busca pelo que é bom, em abandonar as práticas do pecado, como Paulo vai escrever aos Gálatas a respeito das obras da carne. A gente também tem vídeos aí correspondentes às obras da carne, eu recomendo que você assista lá os vídeos, tá certo? Então, quem é salvo, procura as coisas do reino, procura glória, procura honra e procura viver uma vida que aponte para a incorruptibilidade e não para aquilo que é corrupto, para aquilo que é destrutivo, para aquilo que vai te levar ao lago de fogo e enxofre. Tá certo, gente boa? Até o próximo vídeo aí, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.